Bem-vindo ao workshop Excel nas perícias. Se ainda não constatou, saiba que o Microsoft Excel é uma das ferramentas indispensáveis no trabalho pericial. Que o domínio dele e de outras ferramentas auxiliares podem torná-lo muito mais produtivo e eficaz. Qual a matéria-prima de uma perícia civil em geral? São os autos e seus anexos. Alguns trabalhos podem envolver um nível de complexidade altíssima e um volume de dados ainda maior. Como lidar eficazmente com essas variáveis? Primeiro, temos de nos assegurar de alcançar uma compreensão assertiva do caso. E mesmo tendo as interferências naturais da rotina, não perdermos o fio da meada. Dominar um software que se mostre eficaz na organização de dados e seja também uma ótima ferramenta para auxiliar-nos na análise dos processos. Você sabe como manter, independente das interferências da rotina de seu escritório, a compreensão do laudo em que está trabalhando? Para que sempre que retomá-lo não perca tempo com releituras? Quanto tempo perde atualmente nessa rotina de retrabalho? Você consegue organizar adequadamente os dados do processo com rapidez e eficiência? Já é amplamente conhecido o princípio de Pareto, o famoso 80-20, que afirma que, em geral, a maioria das pessoas, ou seja, numa amostra de 100 pessoas, 80% delas utilizam apenas 20% de um recurso. Outra análise indica que 20% das pessoas produzem 80% dos resultados. Em minha experiência de mais de 30 anos, tenho visto isso na prática, tanto empresarial como educacional. Por exemplo, quantos de nós utilizam adequadamente o teclado do computador, aproveitando ao menos 80% de seus recursos e inúmeros atalhos? Eu imagino o quanto você mesmo possa se avaliar e dizer o quanto subutiliza o seu teclado, seu computador e todos os recursos do Excel. Atuei por mais de 15 anos da minha vida profissional como analista contábil e fiscal. Quem é da área sabe que deixar de cumprir prazos nesse setor não é uma opção. Hoje, dando suporte técnico a peritos, sei que prazo é coisa ainda mais séria. Agradeço muito ao fato de que minhas necessidades profissionais me aproximaram das planilhas muito antes do Excel. Nos anos 80, trabalhei com SuperCalc e VisiCalc. Nos anos 90, com Lotus 1, 2, 3 e 4 Pro. Para então seguir desde as primeiras edições do Microsoft Excel, sempre aplicados às áreas de análise contábil e fiscal. Meu método de trabalho se baseia em 3 pilares. O primeiro deles é o mapeamento dos autos, onde eu utilizo 2 programas específicos que me permitem, além de mapear, navegar nos autos e ir aos pontos mais importantes a qualquer momento que eu queira. Fazer a cronologia dos principais acontecimentos, para a partir de então ir para a organização de dados. A organização de dados, obviamente, eu faço com o Excel. E para eu fazer as análises de dados também, as bases que eu uso são as ferramentas do Excel. Muito bem, agora vamos para um exemplo de algo que é muito comum no trabalho pericial, que seria a correção monetária. Eu estou dando esse exemplo utilizando o TJSP, que obviamente é um dos mais usados por nós profissionais, mas esse mesmo exemplo pode ser aplicado, por exemplo, para o IPCA. Poderíamos estar vinculando essa tabela aqui no corpo da página, sem maiores problemas. Poderíamos, de repente, utilizar essa tabela aqui, ou talvez essa daqui. Em suma, não importa qual seja a tabela ou índice de correção que você pretenda utilizar.
O Excel consegue fazer isso de forma quase que automática, vinculando a sua base de dados às tabelas oficiais, de modo que você não tenha que digitar e nem ficar incrementando novos dados. Ou seja, quando você sabe que houve uma atualização, você pede para o Excel atualizar aquele vínculo e os dados são ali atualizados. No nosso exemplo, nós criamos um vínculo entre o Excel e a nossa tabela oficial do TJSP. Então, a tabela que nós conhecemos aí do nosso dia a dia. Então, não é possível imaginar que alguém pegaria uma tabela como essa e digitaria isso no Excel. Isso não faz absolutamente nenhum sentido no século XXI. O que nós faríamos é um vínculo entre essa tabela no site oficial e o nosso Excel. E o Excel levaria automaticamente todos esses índices para dentro dos nossos arquivos, que foi exatamente o que eu fiz aqui. Então veja, aqui eu tenho as tabelas do TJSP que estão vinculadas ao site oficial até 2024. Ou seja, quando estiver disponível o índice de abril, eu simplesmente vou pedir para o Excel atualizar a minha tabela. Só isso. Ele vai trazer o novo índice para cá sem que eu tenha que digitar isso. Então isso traz uma segurança, uma praticidade muito grande para o trabalho pericial. Agora eu quero voltar para um exemplo prático aqui onde eu utilizei essa técnica. Então aqui nós temos uma demanda entre uma empresa, uma multinacional aí da produção de eletrodomésticos contra um representante comercial. E o que acontece? Nós estamos fazendo aqui a apuração do TJSP com base no valor histórico das comissões que foram pagas para esse representante, com o intuito aqui de fazermos a correção monetária. Imagine você que grande parte das pessoas pegaria este número, iria fazer alguma fórmula aqui e ia na tabela do TJSP procurar isso manualmente e aplicar o índice de correção, ou seja, ia pegar o valor histórico e dividi-lo pelo índice correspondente à data do vencimento ou à data do pagamento, aqui no caso, para esse título, a fim de apurar a quantidade de TJ. Agora, na maioria das vezes, a gente está falando de muitos dados, gente. Essa base de dados aqui, por exemplo, ela tem algumas centenas de registros. Como você vai observar aqui, ó, nós temos mais de 2.500 registros e algumas dezenas e dezenas de notas fiscais que nós precisamos converter em TJSP para fazermos então a correção ou a atualização monetária. Então, o primeiro passo nós já fizemos, nós criamos uma tabela a partir da conexão do Excel com o site do TJSP, ou seja, ele trouxe automaticamente todos os dados do TJSP para o meu arquivo, então é uma coisa a menos que eu tive que fazer, em termos de trabalho braçal, né? Então veja, a segunda coisa, eu vou voltar aqui no meu arquivo, eu teria que fazer para cada um dos valores aqui, encontrar a quantidade de TJSP. Só que eu, obviamente, não farei isso de modo manual. Eu vou fazer isso através de uma função. Essa função, que eu vou estar mostrando agora para vocês, é o índice e o corresp. Aqui estão elas, as nossas estrelas. No primeiro momento você vai olhar essa função e vai pensar, caramba, o que quer dizer tudo isso? Na verdade, as funções do Excel, elas foram crescendo e se aprimorando com o tempo. E existe uma lógica na construção delas. E também existe uma técnica para você interagir com o Excel, de modo a utilizar a função
conversar, digamos que virtualmente com o Excel e fornecer os argumentos da função de forma prática, de forma objetiva e obter o resultado que você precisa. A função aqui em destaque, o que ela faz? Ela pega a data de referência, vai na tabela do TJSP e pega este valor aqui, com base na data, ele vai localizar qual é o mês e qual é o ano a que se refere esse valor e vai dividi-lo diretamente pelo TJSP, sem que eu tenha que procurar isso nem fazê-lo de forma manual. Então, gente, isso aqui para quem trabalha com perícia é indispensável e traz para nós uma segurança, uma praticidade muito grande no trabalho de correção monetária. Como eu já disse, não importa o índice ou tabela que você utilize, a técnica vai te permitir fazer isso de forma rápida, prática e segura. Muito bem, no próximo vídeo eu quero mostrar para os colegas uma outra técnica também que é muito utilizada por aqueles que a conhecem e que pode facilitar ainda e muito o trabalho pericial dos colegas. Muito bem, agora quero dar 2 exemplos de conversão de PDF para Excel. Olha que incrível! Então, muito bem, eu estou aqui no Excel e eu quero trazer um conjunto de dados de um extrato bancário para dentro do Excel. Esse extrato está em PDF, como a maioria daqueles que os bancos nos fornecem ou aqueles que costumam vir anexados aos autos. Então, eu vou dar um exemplo simples aqui para vocês. Eu vou aqui em dados, lembrando que isso aqui não funciona em todas as versões do Excel, então existem várias técnicas para você chegar ao mesmo resultado, algumas mais práticas, outras nem tanto. Essa é aquela que é a mais prática de todas. Então eu vou vir aqui e vou pedir para o Excel ler um PDF. Eu vou entrar numa das pastas aqui de processo. Vamos lá. Cadê? Aqui. Processos. E agora eu vou entrar aqui em cliente qualquer. E vou aqui na pasta de extratos. Como vocês podem observar, aqui já tem alguns convertidos, mas eu quero fazer de novo para que vocês observem essa técnica. Vou pegar um extrato qualquer de abril aqui, vou aqui em importar. Ele vai utilizar um recurso do Excel chamado Power Query, que é muito bacana. E aqui eu vou dizer para ele quais as tabelas que eu quero trazer para a minha conversão. Então vou pegar, aqui tem todo o corpo do extrato, todos os detalhes do extrato, mas eu quero só aquela parte que traz a movimentação. Então vou selecionar esse daqui. Essa parte que é um resumo eu não quero, então eu vou pegar a partir daqui toda a parte que traz o corpo, a movimentação do extrato. Aqui já tem resumo das aplicações, eu não vou pegar. Então, eu vou até aqui. Muito bem. Se nós tivermos que fazer alguma análise ou resumo em cima dos extratos, é melhor que nós não os digitemos. Nós podemos até acrescentar informações a ele, mas se nós tivermos que digitar, é um absurdo. Então, nós podemos importar diretamente. Eu vou clicar aqui em transformar. Vou chegar aqui nesta outra tela do Excel. Aqui eu vou dar uma olhada no geral. Eu poderia fazer um tratamento de dados aqui, mas eu não vou fazer agora. Eu posso fazer depois. Então eu vou clicar aqui, ó, fechar e carregar dados. Vou aguardar o processamento. Aqui do lado ele me dá o status da conversão. E olha só. Olha que bacana. Então ele reproduziu fielmente a estrutura do extrato com suas datas de movimentação, se é crédito ou é débito e o valor aqui. É claro que eu vou ter que
tratar esses números aqui, tirar esse sinal negativo, mas tudo isso é muito prático de fazer. Então aqui eu tenho os outros pedaços, porque ele separou em 4 planilhas, mas imagine você se eu tivesse que digitar tudo isso. O risco de errar, a quantidade de trabalho e outras coisas. Então essa aqui é uma das formas mais práticas de fazer uma importação de PDF para dentro do Excel. Após a importação, nós vamos dar uma olhada geral aqui no nosso trabalho. Nós vamos observar que há uma pequena discrepância em uma das planilhas. Essa planilha vai até a letra F, esta daqui também, esta daqui também. No entanto, esta daqui ela tem uma coluna excedente. Eu vou eliminar esta coluna com o fim de unificar todo o meu conteúdo. Pronto. Agora todas terminam na coluna F. Agora eu vou selecionar todas as 4. Vou selecionar todas as colunas de valor. Vou pedir para o Excel colocar à direita, formatado como número. Pronto. Aí eu vou abandonar a minha seleção agora e vou dar uma olhada como ficou. Olha só. Ainda podemos fazer uma pequena melhoria aqui, ó. Vamos dar uma olhada. Aqui eu posso ainda melhorar a exibição desses números. Então eu vou selecioná-las mais uma vez. Vou pegar as 3 colunas e vou pedir uma formatação mais específica. Eu quero com separador de milhar, né? Para ficar ainda melhor a leitura. E pronto! Terminamos aqui essa introdução à importação de PDF. Eu espero que você tenha gostado. E vamos seguir aí com a nossa apresentação. Temos coisas interessantes também para ver um pouquinho mais para frente. Muito bem, eu tenho aqui mais um caso interessante, onde nós temos um documento físico que foi digitalizado e anexado ao processo. Como vocês podem observar aqui, ele está ligeiramente inclinado para a direita, ele tem algumas manchas no meio deles e assim por diante. Ou seja, o método tradicional de conversão de PDF, para esse caso aqui, não vai funcionar. Em se tratando de uma prestação de contas, onde eu terei que conferir todos os dados e documentos apresentados, ao invés de eu digitar tudo isso, eu posso aproveitar essa informação, conferi-la e adequar alguma dessas colunas, alguns dos dados da coluna, e não tendo que digitar tudo isso do zero, que é um trabalho muito cansativo. Então eu vou mostrar para vocês aqui uma técnica que eu tenho para minimizar esse trabalho. Ou seja, eu vou aproveitar o máximo de informação daqui, levar para dentro do Excel, sem ter que digitar novamente. Então, muito bem. O que eu vou fazer com esse documento aqui? Como vocês podem observar aqui na parte inferior, ele faz parte de um processo de mais de 1000 folhas. Então, eu vou isolar essa parte aqui, porque a parte de cima e de baixo são comprovantes. Então, eu primeiro vou isolar essa página. Então, eu venho aqui e vou separar apenas essa página para que eu possa fazer, então, a conversão. Vou chamar ela aqui de... Tá muito bem, eu vou fazer a impressão dessa página separadamente. Estamos falando da página 256. Vou substituir o meu arquivo. Muito bem. Meu arquivo está aqui, ó, página 256. Eu vou abri-lo.
E olha só. E aqui eu vou fazer uma conversão utilizando um recurso chamado OCR, que é o reconhecimento de caracteres. Então, eu vou mandar que execute então o OCR para a língua portuguesa. Ele vai fazer o processamento. Vamos aguardar o processamento. Isso vai poupar-nos de bastante trabalho e, consequentemente, minimizar os nossos erros. Muito bem, aqui você observa que o programa conseguiu isolar os blocos de datas aqui à minha esquerda, o histórico aqui ao meio. Temos algumas linhas com duplicação aqui, mas isso a gente edita lá no Excel. Então, o mais importante é que eu tenha a estrutura geral desses dados, que eu não tenha que digitá-las novamente. Então, muito bem. O que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui e vou pedir para que ele converta isso aqui em Excel. Muito bem. Eu vou salvar agora. Acabei de salvar. Vou dar um OK aqui também. A conversão foi feita com sucesso. Eu vou abrir a pasta aonde se encontra a minha planilha. Aqui está, página 256 OCR. Vou abrir. E aqui está. Olha que bacana isso aqui, gente. Então, veja que ele fez a conversão em planilha. Tá? Eu tenho que fazer um ajuste aqui nas colunas de valores, mas isso é coisa muito rápida. O importante é que eu não tenha que digitar muito dessas informações. Eu vou ter que, na verdade, conferir e editar. Isso já poupa bastante do meu trabalho. Eu vou pegar aqui esta coluna. Perceba que há um erro aqui. Eu vou usar o Excel para corrigir. Eu vou pedir para que ele tire o cifrão e deixe simplesmente como números. Substituir tudo. OK. Vou fechar. Eu peço para ele alinhar à direita, num número padrão, com 2 casas decimais. Pronto. Então, aqui eu tenho um documento que era físico, impresso, que foi digitalizado e, por conta disso, precisou de um passo a mais para transformá-lo em planilha, que é a técnica de OCR, que é o reconhecimento de caracteres. Muito bom esse recurso, nos poupa bastante trabalho e dinamiza aí todo o nosso trabalho de perícia. A demanda é a seguinte: no ano de 1986, ocorreu um congelamento das tarifas de energia elétrica. E, segundo, dentro dos autos dessas ações, a empresa de energia elétrica cobrou a mais de uma consumidora industrial alguns valores. Então, o perito especializado na parte de energia elétrica montou um laudo para contestar a reclamação dessa empresa. A empresa reclamava a restituição de um valor de R$ 461 mil. O perito da empresa de energia elétrica, dentro de um laudo muito bem elaborado, chegou a um valor de 257 mil. Valor este que foi depositado em juízo. Então veja, o laudo muito bem elaborado pelo perito, muito bem feito. Então, ainda que o laudo tenha sido muitíssimo bem feito para contestar todas as questões deste processo, o método que nós utilizamos no Excel, com o uso do Excel, eu diria que é muitíssimo mais simples e muitíssimo mais eficiente. Então vejam, de um pedido de 460 mil,
um depósito de 257 mil com os recursos e as ferramentas que nós iremos abordar aqui no curso para simplificar e facilitar o trabalho pericial, nós chegamos a um valor muito menor. Agora, eu quero mostrar para vocês isso dentro do Excel. Vamos lá. Eu vou ocultar, obviamente, eu vou estar ocultando, obviamente, o nome das partes aqui, para que não tenhamos nenhum problema em respeito aos profissionais e às empresas envolvidas. Então, no primeiro momento, nós refizemos o cálculo dessa empresa cliente de energia elétrica para reconstituir o conceito e a ideia que eles utilizaram para chegar num valor que eles reclamavam de 460 mil reais. Então, quando nós entendemos os critérios que levaram a empresa a chegar nesse valor, utilizando as ferramentas mencionadas nesse workshop, que são duas ferramentas que utilizamos para mapear os autos e fazer a cronologia de todos os principais dados envolvidos no processo e concretizando tudo isso com o Excel. Partindo do momento em que nós entendemos o que a empresa reclamante montou, nós fizemos uma reconstituição das contas de energia elétrica, para que nós tivéssemos uma compreensão precisa dos dados envolvidos. Nós reconstruímos as contas de energia elétrica do ano de 86, para que nós tivéssemos a visão clara do que estava acontecendo, dos detalhes minuciosos dessa briga. E a partir daí, nós criamos uma outra planilha para analisar todos os dados envolvidos. As portarias de reajuste que foram aplicadas indevidamente, quando elas foram emitidas, quais os valores que elas determinavam para a cobrança de energia elétrica. A partir daí nós refizemos todos os cálculos. E um detalhe importante é que todos esses anexos estão amarrados uns aos outros. Ou seja, o trabalho que fazemos neste método é o mínimo de digitação. Porque quanto mais você digita, mais sujeito você está a errar. E quando você linka os dados entre uma planilha e outra, você obviamente, além de ganhar tempo, você aumenta a qualidade e a integridade dos seus dados. Então refizemos aqui todos os cálculos mês a mês, aplicando as portarias de energia elétrica, e chegamos a uma conclusão bastante curiosa. Observe que aqui nós fizemos um pré-fechamento, e diferente do valor reclamado pela empresa de 460 mil, e também muito diferente do valor que o perito de energia elétrica levantou, o qual foi feito o depósito judicial de 257 mil, nós contestamos esse laudo e derrubamos esse valor de 257 mil. Aqui nós fizemos uma outra planilha explicativa para que deixe claro quais foram os critérios, como a planilha foi feita, quais portarias foram aplicadas em que períodos, onde a aplicação foi correta e onde a aplicação do reajuste não deveria ter sido feita. E aí nós refizemos todos esses cálculos aqui e chegamos a um valor que agora vou mostrar para vocês. Então, observem que aqui nós trabalhamos de forma cronológica, março, maio, junho, porque são os dois fatores mais importantes que a gente entende quando se vai fazer qualquer tipo de análise. Você tem o tempo, você tem o espaço e você tem um evento que ocorre em determinado momento e
nós temos o efeito e a causa, ou a causa e o efeito, que estão ali relacionados com aquele evento. Então veja, aqui nós observamos que em março houve uma cobrança indevida de fato, por aplicação indevida de 2 portarias que haviam sido derrubadas por um decreto-lei. De maio a junho também houve aplicação indevida de uma portaria, em período de congelamento, e de agosto a novembro não houve cobrança indevida. Essa informação diverge do laudo do nosso colega, que apurou o valor de 257 mil. Então, na nossa contestação, nós chegamos a um valor de 57 mil. Ou seja, nem a empresa reclamante, que pediu 460 mil, nem a empresa reclamada, que depositou em juízo 257 mil, mas sim 57 mil reais. Então, esse é um dos resultados que nós conseguimos de forma muito satisfatória, de forma muito consistente, utilizando esse método tríplice, onde o Excel é o coração do nosso trabalho, ou seja, a ferramenta máter para a gente conseguir uma análise muito consistente e fazer um trabalho pericial com muita qualidade. Bem, no nosso próximo exemplo, nós temos o seguinte caso. Uma empresa prestava serviços para uma das grandes teles do Brasil, na área de telefonia celular. Essa empresa vendeu N planos durante um certo tempo, manteve o contrato junto a essa operadora, e quando do rompimento desse contrato, a requerente pleiteou o recebimento de 305 mil reais de comissões não pagas. Para resolvermos esse grande problema, nós tivemos que pedir para a empresa nos fornecer os arquivos do sistema SAP. Desses arquivos de sistema SAP resultaram mais 2 planilhas, uma de 14 MB e uma outra de 22 MB. Se formos pensar em termos de Windows, não são arquivos tão grandes, mas para o Excel já são arquivos relativamente pesados. Porque não se trata apenas de dados estáticos. Você tem dados relacionados com fórmulas, cálculos, funções, e tudo isso acaba dificultando o trabalho. Por esta razão, dado ao grande volume de dados, nós quebramos o trabalho em 2 planilhas. Essa de 14 e outra de 22 megas. Se nós observarmos aqui na composição as últimas folhas dos autos, nós já tínhamos 72 mil páginas de documentos para serem analisadas. Para demonstrar como nós fizemos esse trabalho no Excel, eu vou mostrar para vocês agora o primeiro bloco de dados. As comissões eram pagas de acordo com algumas legendas, como comissão base, estamos nos referindo a 2009, 2010, revenue share, participação dos resultados e coisas do tipo. Para vocês terem noção, esse arquivo que nós trouxemos do sistema SAP da empresa, eu vou mostrar para vocês agora, 1.360 registros. Agora, aqui nessa planilha geral, nós temos 21.772 registros. Então nós tínhamos, o desafio era cruzar todos esses dados com os dados planilhados pela requerente, compondo aqueles 305 mil. Então veja, como tratava-se de um trabalho muito grande, nós quebramos em dois arquivos e algumas planilhas separando por tipo de comissão e por ano de competência. Então nós temos aqui comissão base,
temos aqui Revenue Share e assim por diante. Então aqui nós fomos até o tipo 4. Aí o que nós fizemos em todas essas planilhas? Nós cruzamos os dados feitos pela requerente, que vai daqui até a coluna J, e daqui para diante é o cruzamento de dados com o sistema SAP da requerida. Então, inicialmente, nós verificamos se o dado mencionado pela requerente estava na planilha da requerida. Aqui você vai observar que alguns poucos dados estão de um lado e não estão do outro. Então, isso já deu algum referencial para a nossa análise. Nós comparamos os valores cobrados pela requerente com aqueles existentes na base de dados da requerida. Apuramos a diferença, comparamos as datas de ativação do chip e assim por diante. E fomos cruzando com os diversos bancos de dados fornecidos pelo sistema SAP. Como, por exemplo, se havia contestação na base de dados da requerida, quais eram os motivos dessa contestação, qual era o histórico dos estornos aplicados, se já havia tido contestação anterior sobre aquela referida comissão e quais eram, enfim, os históricos de cada uma dessas contestações. Então, é um trabalho bastante extenso, então demorou um certo tempo para nós conseguirmos montar essas planilhas, mas é claro que se você não sabe montar planilhas de análise como esta, iria levar não sei quanto tempo, não posso nem imaginar quanto tempo levaria para nós montarmos tudo isso. Nós conseguimos fazer isso num tempo relativamente curto. Ao final de cada relatório, nós separamos aqueles dados que não tinham correspondência entre a planilha da requerente e os dados da requerida. E ao final, nós cruzando esses dois dados, nós chegamos às conclusões necessárias que nós precisávamos. Ou seja, nós identificamos os lançamentos e seus históricos correspondentes. Nós conseguimos apurar por tipo de comissão e por ano da demanda, que basicamente foi 2009 e 2010, e qual o percentual que eles representaram dentro do montante desse litígio. Então aqui fechamos o primeiro resumo. De um total de 146 reclamações, apenas 7 delas não tiveram contestação em algum momento dentro da base de dados da empresa. Então nós fomos fazendo isso para cada exercício, 2009, 2010, aplicando o mesmo critério, as mesmas regras. Agora observe que toda essa comparação de dados que nós fizemos isso de forma automática. É tudo feito com fórmula e função. Então não tem trabalho manual aqui, até porque para você cruzar esse volume de dados de forma manual seria absolutamente inviável. Eu vou acelerar um pouco aqui, vou passar aqui para o anexo 4. Então todas elas seguem a mesma regra, o mesmo critério. Aqui nós temos o arquivo de 5 a 8. Então temos aqui comissões de 2010, Revenue Share. E aqui nós fizemos uma síntese por histórico de estorno do que aconteceu e quais efetivamente são aquelas comissões que, não tendo contestação, são de fato devidas para a requerente. Desses resumos que vocês estão observando aqui, eu vou mostrar dentro do laudo qual o resultado que nós chegamos da análise e comparação de todos esses dados. Vamos minimizar isso aqui também.
Então veja, nos autos, inicialmente a requerente pediu um valor de 305 mil, conforme vocês vão observar aqui. Exercício 2009, 2010, comissão básica, revenue share, portabilidade, rebate financeiro e assim por diante. Depois da análise de todos esses dados, cruzamento de todas as informações, cruzando dados da requerida com os dados da requerente, nós chegamos a uma conclusão surpreendente. Vamos lá. Aqui nós temos parte do último laudo que nós fizemos e vou mostrar para vocês as nossas conclusões. Então, de um total de 540 registros, apenas 80 registros não tinham nenhum tipo de contestação. Aqui nesse primeiro grupo 80 e aqui embaixo mais 13 registros. E aqui nós resumimos 2009, 2010, Revenue Share 2009 e fomos resumindo planilha por planilha para chegarmos à conclusão de que, de fato, o débito da operadora contra a prestação de serviço era de apenas R$51 mil atualizados. Então veja que sem o uso das ferramentas de mapeamento dos autos, mapeamento da cronologia das principais ocorrências desse processo e sem uso do Excel, seria um trabalho, na melhor das hipóteses, muito demorado e, na pior delas, um trabalho completamente inviável. Se você deseja conhecer quais sejam essas técnicas de trabalho para refinar os seus laudos, para que você consiga fazer uma análise de dados com bastante consistência e rapidez, muito em breve nós estaremos disponibilizando aqui na PERJ um curso de Excel voltado para peritos, nos quais você vai conhecer todas as técnicas que nós, de forma bastante sucinta, apresentamos nesse workshop. Eu quero aproveitar também para oferecer gratuitamente a todos aqueles que estão tendo acesso a esse workshop o nosso curso de digitação e técnicas de digitação. Até porque eu posso supor com bastante coerência que a maioria do meu público subutiliza o teclado assim de forma absurda. Se você quer dar início a um processo de aprimoramento das suas técnicas de trabalho, começando por uma melhor utilização do teclado, não deixe de clicar no link que vai aparecer ao final desse vídeo para que você tenha acesso ao meu e-book exclusivo Digitação 5.0, que vai te dar ferramentas para que você use o seu teclado com a máxima eficiência. Não deixe de conhecer também o nosso curso gratuito de Excel Fundamentos, cujo link estará disponível também ao final desse curso. Eu agradeço muito a sua participação, o seu interesse em acompanhar esse conteúdo. Não deixe de se inscrever para estar recebendo novidades sobre conteúdos que vão tornar a sua vida profissional mais confortável, mais prática e mais eficiente. Obrigado a todos.